Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Consumo Cast. Estou aqui com a professora Maria Alice Rocha, a doutora em Design de Moda, PhD em Fashion Design, e ela é atualmente professora do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde atua como docente no Bacharelado em Ciências do Consumo. Também é membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco e tem experiência nas áreas de desenho industrial e economia doméstica, com ênfase em design de moda, design têxtil e design de vestuário, atuando principalmente nos seguintes temas: comportamento, consumo, desenvolvimento de produto, tecnologia, informação e gestão e estratégia. Mas é sobre consumo que a gente vai falar hoje, consumo de moda em específico. Bom dia, Maria Alice. Tudo bem? Bom dia, Breno. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder esclarecer alguma coisa nessa nossa conversa. Mas disso você entende, então tenho certeza que você vai esclarecer muito bem. Bem, como é que a gente pode falar sobre a evolução do consumo da moda? A gente está numa era muito frutífera da moda, onde muitas marcas estão sendo revividas, muitas marcas estão mudando sua estratégia de mercado. A gente teve recentemente o filme da Casa Gucci, muito interessante, contando sobre a história da marca. Então, como é que a gente pode avaliar como a moda ela evoluiu e mudou ao longo dessas décadas? Falando pelo menos uns 50, 40 anos para trás. Tá, deixa eu começar fazendo uma distinção do que é vestuário e do que é moda. Eu acho que fazendo isso ajuda um pouco a gente entender né, essa evolução da sociedade. Nós começamos a nos vestir com o vestuário e existem alguns teóricos, né, o mais famoso deles é Flugel, que fala as razões para a gente ter utilizado ou inventado as roupas, que são proteção, enfeite ou pudor. A partir do momento que a evolução da sociedade aconteceu e as hierarquias das classes sociais e as marcações de papéis da sociedade, a moda foi passando a existir a partir da distinção e do pertencimento, que aí quem teoriza isso é Simmel. Tá? E aí a gente hoje tem que, para a maioria das pessoas, quando a gente fala moda, a gente está falando de roupa, mas na verdade, dependendo da situação, não é exatamente a mesma coisa, na medida que hoje moda também está em muitos outros artefatos, né? Produtos ou serviços. Então, em algum momento a gente vai falar aqui de vestuário com valor de moda. Sim. Tá? E aí o que a gente vê nas últimas décadas é uma revisitação de estilos que foram marcados e contextualizados em outros momentos da história e que estão se repetindo, até porque a moda ela é composta de um elemento muito intrínseco dela, que é o efêmero. Né? Ou seja, a moda, na sua essência, é feita para não durar, porque ela está relacionada com acesso. Quanto mais pessoas têm acesso àquela moda, menos moda ela passa a ser. Né? O que é contraintuitivo, né? A gente pensa de moda, a gente fala de moda na estatística, por exemplo. Quanto mais comum, então quer dizer que é moda. Exatamente, exatamente. Eu lembro da história do vermelho na época dos reis, onde o vermelho era uma cor difícil de ser extraída. Nos tempos feudais, que existiam muitos reinos, principalmente na Europa. Então a gente distinguia, até hoje um pouquinho, com certas marcas, certos locais, certas culturas, onde você observa o vermelho como uma cor de poder. A gente vê essas escolhas, essas preferências, sejam culturais, sejam sociais, de certas cores e estilos. Falando sobre a extração do vermelho como tingimento, eu me lembro muito da tecnologia que foi aplicada num dia. Eu estava lembrando como é que surgiram os computadores, as diferenças binárias, né? A linguagem binária de zeros e uns que a gente usa até hoje. E vejo como a tecnologia na cadeia têxtil ela avançou, inclusive uma disciplina, né, do curso. Como você acha que essa tecnologia avançando, como é que o avanço dessa tecnologia impactou no consumo da moda como a gente vê hoje? Tá. Primeiro, você falando do vermelho me lembra muito uma situação que eu acho que
poucos brasileiros sabem, né? No século XVI, né, quando o Brasil foi alcançado pelos portugueses, a cor vermelho era a cor que estava na moda na Europa, na corte europeia. E aí o pau-brasil, aquela madeira que justamente se podia extrair o melhor corante, né? Então, o Brasil entrou na história ocidental por meio da moda. É uma forma de falar, né? Brasil, brasa, vermelho. Agora, voltando para a tecnologia, realmente, a tecnologia têxtil, ela avança com uma velocidade enorme e se as pessoas parassem realmente para ver tudo aquilo que tem embutido de tecnologia e de trabalho dentro de cada roupa, talvez começasse a achar que as roupas estão sendo vendidas por um preço muito barato. Isso é. Né? Porque a gente tem a tecnologia das fibras, sejam elas naturais ou sintéticas, artificiais, e a gente tem as tecnologias de maquinários. Né? Fora isso, a gente tem as tecnologias dos componentes que vão beneficiar os tecidos e hoje a gente tem as tecnologias vestíveis, né? Que são todos aqueles vestuários que aí eu vou dizer, são mais vestuários do que moda, na medida que são roupas funcionais, né? Que sejam elas para tratar ou para prevenir algum tipo de dificuldade, deficiência que a pessoa tenha, ou algumas roupas que a gente continua dizendo que são vestuários funcionais, apesar que podem ser de moda, que elas mudam de cor de acordo com o humor da pessoa, ou são roupas que podem até se transformarem por controle remoto. Existem vários estudos sendo feitos e algumas roupas já sendo comercializadas, mas ainda para um público bastante restrito, né? Inclusive pela questão financeira, que são projetos em andamento. Essa indústria do techwear me lembra dos smartwatches que estão na popularidade no Brasil. Inclusive eu tenho vários amigos, eu não tenho um porque ainda não tive a oportunidade de comprar, mas tenho amigos que têm. É interessante ver como a indústria saiu de um aparelho que tentava ser um pouco mais médico, ele tentava tocar em certos pontos que o pessoal usava para o fit, para correr, para malhar e afins, mas agora está trocando pulseira, tem de tal cor. Quando o relógio aparece uma propaganda, ele não necessariamente vai estar atrelado a uma vida fit, mas sim uma vida estilosa também. Apesar dele ter o leitor de batimentos cardíacos, um regulador de sono não, mas um leitor de como se foi a tua atividade de sono. Isso me lembra da realidade aumentada em como a gente pode trocar e mexer nessas relações de consumo na hora de escolher uma roupa. Então, na hora de eu escolher um tecido, na hora de escolher o caimento, de eu ir em uma loja e usar um programa. Eu lembro, como eu estava falando com você antes de começar, do projeto que você tem do aplicativo, que lê as medidas da pessoa de acordo com o que ela vai colocar lá. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? Esse projeto ele está vinculado a uma startup que a gente também está colaborando, né? É uma startup fundada por uma ex-aluna nossa e aí a gente tem alunos atuais também envolvidos e a ideia é justamente facilitar ou incluir as pessoas que hoje têm dificuldade de compra de roupas, considerando os tamanhos, né? A diversidade dos corpos brasileiros é enorme, maior do que a de outros lugares, por conta da nossa mistura genética, e a gente tem uma tendência muito grande daqui em diante, né? Daqui em diante que eu digo da pandemia para cá, de cada vez mais comprar por comércio eletrônico. Sim. E aí isso significa que a gente não está provando mais a roupa, né? E aí a roupa chega, não cabe na gente, tem que fazer a troca ou a devolução. Isso gera muita frustração, né? Porque você já estava pronto para querer usar aquela determinada roupa e não vai caber,
né, seja por maior ou menor, ou pela própria estrutura dela, não ficou compatível ou adequada com o seu corpo. Então, a ideia é justamente que a gente está desenvolvendo um aplicativo que facilite esse match, né, das pessoas com as roupas. E incluir aquelas pessoas que sejam por deficiências permanentes ou temporárias, também nesse comércio mais massivo. Globalizado, né? Globalizado, isso. Você tocou no ponto do caimento e de como uma roupa ela vai casar bem com a pessoa. Isso me lembra quando a pessoa recebe uma roupa de uma loja online, não cabe, não gostou, não achou agradável o tecido, seja lá qual for o motivo, na hora do descarte. A gente toca no ponto da sustentabilidade. Tanto na hora do próprio consumidor final, descartar ou talvez dar um outro uso para a peça, como acontece muito. Vejo muitas reportagens de, por exemplo, pessoas de Toritama estão fazendo com restos de jeans algumas roupas ou bolsas, aproveitando tecidos reutilizáveis, mas também na hora da fabricação. Como é que a gente pode falar da ética, dessa sustentabilidade na indústria têxtil? Tá. Aí a gente vai falar de várias coisas que estão acontecendo simultaneamente, né? Uma delas, e talvez a mais promissora atualmente, seja a moda circular, né? Existem estudos que falam que hoje a quantidade de roupa produzida do mundo já é suficiente para vestir toda a população. Caramba. O que está acontecendo é que algumas pessoas estão uma acumulação, né, uma quantidade grande de roupas e outras menos. Então, a moda circular vem um pouco nesse sentido de vamos fazer que essas roupas circulem, sejam elas por mercado de segunda mão, que é um mercado que tem crescido muito, né? A gente vê aqui no Recife também como esse mercado tem crescido e seja por descarte também, né? E aí o reaproveitamento dessas peças. Só que se a gente coloca como solução, vamos fazer as roupas circularem, a gente está ao mesmo tempo acabando com a possibilidade de criação e produção e geração de riqueza e de empregos. Então, buscar esse equilíbrio, né, entre o que se reaproveita e o que se propõe de novo é que talvez seja o grande desafio. Agora, falando em questões éticas, existem vários selos nacionais e internacionais que tratam da questão de como esses trabalhadores estão sendo tratados, qual é a remuneração desses trabalhadores, que tipo de material está sendo utilizado, né? Se é material ecológico ou se é material que traz muito prejuízo para o meio ambiente. Então, os selos são muitos, né, e são diversos em várias dessas camadas, porque a cadeia têxtil é uma cadeia que envolve muitos elos. É realmente um balanço na hora de calcular como uma empresa do mundo têxtil ela vai entrar em contato com o pessoal que tem como, porque apesar de todo mundo no final do dia acho que quer uma roupa que seja tanto sustentável para o bem do mundo, quanto que caia bem, mas ao mesmo tempo que ela tem que colocar as contas em dia. Então, quando eu chego nesse patamar de exigência, eu estou falando de um custo alto, de uma peça de custo alto. Como que a gente consegue fazer com que selos e empresas como essas se tornem mais populares? Como eu posso exigir sem sufocar a indústria? Afinal de contas, temos que ter um desenvolvimento econômico. Você tem alguma sugestão ou algum estudo na área que possa indicar como eu posso cobrar isso sem ser o cara chato das redes sociais? Veja, algumas iniciativas em termos mundiais têm acontecido nesse sentido de estimular
o prolongamento da vida útil das roupas, né? Porque quando a gente pensa em moda, o exemplo que você deu do relógio, do smartwatch, né? Que aí vai trocando a pulseira, então, naturalmente, a moda tem essa característica de fazer com que você queira trocar, queira um novo, e você vai trocando a pulseira, mesmo que você não troque o relógio. Aí vai ter uma hora que o seu relógio já não faz aquilo que os outros que estão sendo lançados, e aí você vai trocando de produto. Isso também acontece com os celulares, né? Sim. E, na verdade, o celular não quebrou. O celular, a bateria não acabou. Obsoleto. Ele ficou obsoleto culturalmente, né? A gente vai dizer caduquice cultural, que acontece também com as roupas. Muitas das roupas que você descarta não é porque ela rasgou, não é porque descosturou, não é porque você engordou, emagreceu, é só porque você enjoou ou aquela roupa não está sendo mais usada. Sim, sim. Né? Então, são questões que entram aí e fizeram com que a gente tivesse essa aceleração de consumo, principalmente das roupas, né, ou da moda vestuário, e é o que gerou o fast fashion. E aí hoje a gente tem o outro movimento, que é o slow fashion, que é justamente vamos fazer com que as roupas tenham um ciclo de vida o mais prolongável possível, né? E aí, voltando para as iniciativas, tem uma iniciativa que foi lançada o mês passado pelo governo da França, de que qualquer roupa que você possua e você tenha algum reparo para fazer, ou upcycling, né, que no caso seria uma personalização ou um ajuste, você vai num ateliê, numa costureira, troca o zíper, muda o botão, faz algum detalhe ali onde rasgou e você apresenta essa nota fiscal ao governo. E você vai ser ressarcido de 6 a 25 euros. Essa é uma política que é justamente sustentável nesse sentido de que vamos fazer com que os franceses consumam menos o fast fashion e que deem a oportunidade de que as roupas tenham um ciclo de vida maior. Aí a gente vai dizer, isso tem consequência na produção? Tem, mas abre um espaço enorme para os serviços de reparos. Né? E dá um pouco de colaboração em termos de política pública de que vamos ser mais sustentáveis em tudo, não é só na energia eólica ou energia solar. Então, acho que grande parte dessa política pode vir do governo. E a França é um dos países que tem um Ministério do Consumo. Né? Então, é um país que, mesmo sendo o país que a gente tem como referência de moda de alta costura, está fazendo uma grande mudança nisso aí. Está uma revolução lá, né? Muita gente reclamando e muita gente aplaudindo, mas ninguém faz mudança que não cause algum desconforto, né? Senão não é mudança. É aquele ditado, né? Ninguém consegue ser Jesus Cristo, ninguém consegue jogar com os dois lados e também ninguém consegue agradar todo mundo. Né? Isso. Você falou das pessoas que consertam as roupas. Todos os lugares têm um nome diferente, geralmente é o costureiro, a tia do bairro, a tia da esquina, que todo mundo conhece, geralmente é consertar a roupa do pessoal do bairro. Como eu consigo trabalhar com esse mercado porque geralmente eu percebo, pelo que eu vejo, assim, baseado no empírico, eu percebo que ele está sumindo. Sim. Então, no meu bairro, eu conseguia ver um sapateiro a cada 5 quarteirões, 10 quarteirões. Por que esse movimento está acontecendo? Porque eu não consigo ver mais essas pessoas trabalhando. E para onde estão essas roupas, esses sapatos que estão sendo descartados? Aí, veja, você tocou num ponto que é um ponto bastante sensível, né? À medida que a gente foi consumindo produtos manufaturados e esses produtos manufaturados passaram a ter um valor ou um preço que não justificava um conserto, então a gente foi descartando. Sim. Né? E aí a gente tem aquelas pilhas
foi bem conhecido recentemente nas redes sociais, as pilhas de roupas no deserto do Atacama, não é? Fora as pilhas de outros descartes que existem no mundo. Sim. Né? Aí, o que aconteceu? Na medida que aquele artesão, aquela costureira, aquele ateliê foi deixando de ter mercado, as pessoas foram envelhecendo e novas pessoas não foram formadas para esses ofícios. Né? A maioria dos cursos do Senai, que era a instituição que mais formava esse tipo de trabalhador, era o Senai e o Senac, né? Mas o Senac formava mais para o comércio e o Senai mais para a indústria. Eles deixaram de ofertar essa formação completa. Entendi. E passaram a ofertar o que a gente vai chamar, talvez de uma forma não tão gentil, de operador de máquina de costura, né? De que é a pessoa que não faz mais a peça completa. Né? Ela vai fazer só bolso, vai fazer só cós, vai fazer só bainha. Sim. E aí a gente perde... especialidades, né? Isso. Porque os maquinários também se tornaram cada vez mais sofisticados. Sim, não se faz mais roupa em grande quantidade em maquinário doméstico. Sim. Né? Então, esse retorno do serviço faz com que retorne também a necessidade desses profissionais que estão aprendendo empiricamente ou por YouTube e por redes sociais, porque é a volta da cultura maker, ou seja, né, do it yourself, faça você mesmo, e a partir daí esse mercado está ressurgindo e pessoas que tinham como avós ou como mães ou pais operadores de máquinas ou costureiros ou sapateiros desvalorizaram aquilo lá, né, até porque a remuneração era baixa, e hoje eles estão revivendo isso de uma outra forma, a partir dos serviços. Tá? Então, são transformações que vão acontecendo. Na reaproveitação do mercado. Na sociedade, que a gente tem que estar atenta o que é que isso vai dar, né? Então, a cultura maker é uma cultura que está em ascensão na sociedade, até por conta de customização, personalização, né? E aí você volta a ter aquela exclusividade da moda, mas necessariamente ela não é ofertada pela indústria, e sim por pequenos grupos pulverizados. Produtores, né? Pequenos produtores. Isso. Você me falou sobre a cultura e as influências do mercado. Isso me lembrou da palavra influencer, de como a gente trata hoje uma pessoa, assim como nós, na rede social, seja ela de uma situação financeira muito diferente da nossa, seja ela numa situação parecida com a nossa, porém que foca boa parte dos esforços dela, da vida dela e da atenção dela ao mercado da moda, ao mercado do vestuário, e assim se torna uma influência na área, uma influência de moda. E como a gente consegue ser influenciado e a gente segue uma pessoa... apesar, muitas vezes até não tendo o corpo que a gente tem, até não aparência que a gente tem, e achando que aquilo ali combina conosco. Você pode falar um pouco sobre essas relações entre o consumidor e um influencer, que está indo, não necessariamente sendo um influencer que não está sendo necessariamente pago por uma marca, mas está influenciando na decisão de um consumidor? Sim, nós temos estudos relacionados ao sistema de adoção de produtos, né? E aí a gente tem o que antigamente a gente chamava de formadores de opinião, que são as primeiras pessoas que utilizam determinados produtos, né? Se a gente tem qualquer produto, a cadeia ou a sua linha do tempo, que vai ser a inovação, depois a maturação, para vir a obsolescência. E na inovação, ou nesse começo desse ciclo de vida, as pessoas que utilizam normalmente são os formadores de opinião, e são aquelas pessoas que antigamente eram a elite, né? Seja cultural ou financeira, ou de poder. As né? socialites dos anos 80. Isso. Então, hoje, o influencer é esse formador de opinião, né? Só que a gente tem dois movimentos. Antes a gente tinha só o movimento de gotejamento, aquilo que estava lá a gente pensando a sociedade numa pirâmide,
né? Quem estava lá em cima estava vestindo alguma coisa diferente e gotejava para quem estava mais embaixo da pirâmide. E depois veio o movimento inverso, que é o borbulhamento. Então, quem está na base da pirâmide começa a também inovar, e aí isso vai borbulhando até chegar nas camadas superiores. E ainda existe o terceiro movimento, que é de cross, né? Sim. De cruzamento, e a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, tudo no mesmo lugar, né? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, aquele filme, né? Isso. Você ganhou o Oscar, muito bom. Isso. Muito bom filme. Isso, mas esse filme, ele já retrata uma realidade que a gente tem, né? De que nós estamos muito líquidos, né? Flexíveis em todos esses sentidos, né? Não somos mais binários, sim, apesar de usarmos uma linguagem binária para exatamente. Então, toda essa flexibilidade ou essa maleabilidade da sociedade tem os seus reflexos nos produtos e nos serviços, né? A sociedade é muito fluida hoje, como a gente muda de uma moda para outra, de uma opinião para outra. É interessante esse tipo de movimento, tanto influenciado por uma pessoa de referência como essa, tanto quanto comportamentos que, apesar de não estarem ligados a uma pessoa em si, uma organização em si, uma empresa em si, acontecem durante o dia a dia com o decorrer da vida. Uma pessoa de 30 anos geralmente não consome a mesma coisa que uma pessoa de 60 anos e por aí vai. Mas a pessoa de 60 pode se sentir mais jovem do que a pessoa de Sim. 30. Então, isso está muito variável. Antigamente, a vovó era aquela de cocó e vestido, né? E chinelo. Hoje em dia, as vovós estão de mini saia ou realmente de roupa fitness, Sim. na academia todo dia. Então, são mudanças que tem acontecido com uma velocidade muito grande e que fazem com que a gente aceite né, todas essas variações. E aí, só voltando para a pergunta que você fez dos influencers, como estratégia de marketing, a gente tem o endosso, né, de personalidades. Então, o que os formadores de opinião faziam e hoje os influencers fazem é endossar algum produto ou serviço, seja por meio de publicidade paga ou publicidade espontânea, né, que é o que acontece muito nas redes sociais. A gente falou no podcast anterior com o Carol sobre o consumo de moda na área no tempo da Barbie. Foi incrível como, tanto no tempo da Barbie quanto no tempo da Copa do Mundo. Foi incrível como eu passava na frente de qualquer loja, seja de departamento esportivo, na época da Copa ou não, eu conseguia ver o verde e amarelo. Foi incrível quando eu passei no tempo da Barbie, é incrível o tanto de rosa e a tonalidade de rosa. Teve rosa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas eu consegui ver por conta da época da Barbie. Como não só um influenciador, claro, a Margot Robbie é uma atriz muito seguida, mas um filme em si, um produto de massa, da cultura de massa em si, ele foi usado, na verdade um movimento aconteceu, não foi criado pela própria empresa, foi natural, eu até diria, que esse movimento de compra de uma pessoa querer ir assistir a Barbie de rosa. Foram poucas as coisas no mundo, foram poucas as coisas no mundo cultural que fizeram esses movimentos acontecerem. Eu querer sair de rosa de casa, eu vi gente saindo de debutante, tava de terno, tava com o vestido mais bonito que você poderia ter visto na vida. Inclusive a cauda longa. Aí isso a gente vai chamar de engajamento, né? E aí só para complementar o caso tanto da Barbie quanto da Copa do Mundo, é que a gente vai chamar isso não de moda, e sim de modismo, que é aquele movimento de um consumo muito rápido que a gente vai chamar de consumo de oportunidade, né? E ele é sazonal, a gente já sabe que muita gente vai usar ao mesmo tempo e quando ele decair também vai ser muito rápido. E não é o que as empresas gostam de planejar, né? O movimento de moda é um movimento planejado que você sabe ou consegue prever mais ou menos quanto tempo vai ter de duração aquele produto. Foi interessante você ter tocado nisso, porque eu lembro apesar da gente viver em Recife, de ter 4 períodos no ano, chuva total, calor, mormaço e quentura. É isso que a gente tem, basicamente. Então, eu vejo que muitos países sofrem com mudanças climáticas e
empresas elas têm que trabalhar com isso de alguma forma. Então você diz que essas mudanças elas são previstas no mercado e as empresas trabalham com com esse calendário de moda, né? Tem um calendário de moda para a publicação de certas coleções, de certas peças de roupas, é assim que funciona? Sim, no início, na origem, era assim, né? Os calendários, eles respeitavam as estações do ano, até porque toda essa questão de sistema de moda, ela foi estabelecida no hemisfério norte, né? França, Inglaterra. Onde as 4 estações estão bem definidas. Exatamente, e que você precisava efetivamente de mudar de roupa, né? À medida que a tecnologia, não das roupas em si, mas a tecnologia do aquecedor ou do ar-condicionado fez com que isso fosse amenizado, né? Você, mesmo no inverno, você dentro de casa pode estar com roupa leve. E se você está no maior verão do mundo, você pode estar de manga comprida porque está no ar-condicionado. Então, esse sistema, com essa rigidez de que eram coleções distintas, foi diminuindo, né? Paulatinamente também foi acontecendo a aceleração desse consumo, por conta de toda essa aceleração da era da informação. E aí a gente passou a ter mini coleções, ou que a gente vai chamar de coleções cápsulas, né? Que é a coleção do Dia dos Pais, do Dia das Crianças, a Black Friday. Sim. Aí depois vem Natal, festas, aí vem férias, aí vem começo de ano, aí vem Carnaval, aí vem Páscoa. Então, todos esses eventos, né, que são sazonais, eles passam então a fazer parte desse calendário. E a gente hoje não tem, mesmo que a gente faça dois grandes lançamentos de coleção primavera, verão e outono, inverno, ainda tem muita empresa que faz assim, esses produtos eles estão diluídos de uma forma que há uma dificuldade grande de dizer isso aqui é verão e isso aqui é inverno, mesmo nos países do hemisfério norte. O que acontece é você motivar novidade. Está muito mais para isso do que para efetivamente a sensação de conforto físico. Eu acho que a gente consegue relacionar isso a praticamente todo tipo de mercado hoje em dia. A gente viu como nas comunicações, na mídia em si, a gente viu como a gente passou numa era onde tudo tinha que ter uma mídia diferente. Se eu tinha um Walkman, eu tinha que ter uma fita de tal jeito. Se eu tinha um DVD, eu tinha um DVD. Se eu tinha um CD, era um CD. Hoje em dia está tudo convergido aqui, no celular, no computador. São poucas as mídias que você tem que ter para ter acesso a muitas coisas. Então, para escutar uma música, eu não preciso de um iPod, como tinha no começo dos anos 2000. Ou ver um CD ou algo do tipo. É natural esse movimento que o mercado de moda, o mercado da indústria têxtil está tomando, não é isso? Eu não diria que é natural. Eu acho que tudo é planejado. Né? E aí, o que acontece é que algumas coisas são planejadas e não dão certo, né? O maior exemplo que a gente tem é o que aconteceu durante a pandemia. Tudo que estava previsto de tendência, provavelmente não se tornou vigência, né? Porque foi um grande acontecimento que envolveu o mundo todo. E hoje a gente ainda tem muitas empresas ou que faliram ou que estão tentando se recuperar ainda da queda que foi aquilo que estava planejado não aconteceu. Mas eu não digo que seja um movimento natural, 100% natural, não. Entendi. Gostei muito de receber a senhora aqui. Você, no caso. Você, por favor. Eu tenho esse problema, acontece de vez em quando. Falamos hoje sobre tecnologia, falamos sobre sustentabilidade, sobre a ética no mercado da indústria têxtil, sobre os influenciadores das redes sociais e como eles influenciam, estão ligados ao como nós consumimos, o que gostamos. Sobre a personalização e experiência do consumidor, acho que a gente cobriu bem como uma pessoa pode tocar tocar no sentido de chegar em uma marca, de eu gostar de tal marca, e apesar de não encontrar nada dentro dela, no catálogo dela, eu consegui de alguma forma trazer algo para mim, colher alguma coisa daquela marca para mim,
por meio de uma peça que caia bem em mim, apesar de não estar bem não estar no catálogo dela, ou não necessariamente naquele tamanho. E a previsão de tendências futuras. Eu acho que, como não é um movimento natural, a gente pode ver que essa previsão se torna cada vez mais difícil de ser feita, apesar de certas coisas como era a Pantone, por exemplo, ela mesma diz a própria tendência de qual cor é aquela definida para os próximos 3, 4 anos na indústria têxtil e qual vai ser a moda, qual vai ser a cor mais popular usada pelo mercado, correto? Isso, ainda é possível se fazer esse tipo de previsão e ainda é necessário se fazer esse tipo de previsão porque os elos da cadeia são muitos e as produções acontecem com uma antecedência grande, né? Quando a Pantone coloca lá junto com um grupo de pessoas, essas serão as cores ou a cartela de cores da próxima, com 2 anos de antecedência, né? Então a gente está em 2023, então agora já está sendo lançada a cartela de 2025, para poder dar tempo de produção de corante, produção ou de algodão ou de fibras sintéticas para se fazer os tecidos, para se fazer as estampas, para se fazer os beneficiamentos, para se fazer os aviamentos, os botões, os zíperes, as linhas, tem que estar tudo naquelas mesmas cores, para então serem confeccionadas e chegarem no consumidor final. Então, é um trabalho que é todo concatenado na cadeia e que precisa ser feito com antecedência. Uma ou outra dessas tendências, principalmente relacionada com cor, tem dificuldades, mas a maioria dessas cores, elas realmente se tornam vigência. Caramba, que complicação. É muito complicado. Se a gente parar... complicado não, é muito complexo. Né? Se a gente parar para pensar tudo que está envolvido numa roupa nossa, a gente tende a querer que ela dure realmente uns 10 anos. Faz todo sentido. Se eu vejo que é uma coisa complexa e eu não consigo replicar, eu quero cuidar daquilo ali para estar comigo pelo máximo tempo possível. Exemplo, o carro, por exemplo. Eu vejo muita gente que, quando entende muito bem sobre o carro, quer trocar o óleo direitinho, tudo no tempo certo, cuidar do banco, e assim vai. Professora, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado do podcast. Gostou? Gostei, eu adorei. Eu quero que você me chame de novo, porque aqui era você fazendo uma pergunta e eu pensando 1000 coisas que eu podia responder. Pode deixar. É um assunto bastante amplo e o que a gente assim como você, né? Você conhece de muita coisa. Você sabe de muita coisa. Eu todo dia estou aprendendo e acabei de aprender aqui com você também. Estamos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a sua presença. Esperamos você no próximo podcast. Até mais. Certo.